Hoje nós seguiremos adiante. Na semana passada terminamos o capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos estar atentos a um facto. Uma coisa que esperei este momento para que pudéssemos falar mais sobre isto. É os irmãos relembrarem de que, verdadeiramente, quando foi escrito o Evangelho de Lucas, e não só o Evangelho de Lucas, todas as Escrituras assim o foram, não era dividido em capítulos e versículos. Isto foi feito já posteriormente, exatamente no sentido de conseguirmos nos localizar com mais rapidez. Porque antes, imaginem só, olha, o irmão viu o que é que Lucas diz no seu Evangelho, e a pessoa diz, mas o quê? A que o irmão se refere? A que trecho? Aquilo que vai lá mais ou menos a meio. Lá mais ou menos ao meio é difícil perceber, não é? E é dizer assim, mas por acaso lembro-me dessa história. Mas onde é que está exatamente? Ali, mais ou menos, pronto, ali no comecinho, um bocadinho mais para frente, talvez. E era um bocado difícil, não é? De se achar, às vezes, alguns versos, alguns trechos. E para facilitar isso é que foi dividido em capítulos. Mas ainda assim, os capítulos, apesar de não serem tão longos, e nós acabamos de estudar um dos capítulos mais longos das Escrituras, que é o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e por isso nos detivemos a ele um bocado de tempo, lembrarmos que, ou seja, apesar dos capítulos não serem tão longos, ainda assim foram 80 versos, não é? E há muita coisa, e foram 19 semanas em que falamos nisto, ou seja, portanto, há muito ali. E, portanto, então, foi dividido também em versos, para que pudéssemos ser mais objetivos e assertivos. Isto tudo para dizer aos irmãos que a verdade é que o texto foi construído diferentemente de um livro. E quando os irmãos apanham um livro, sabem que cada capítulo, apesar, obviamente, um livro é uma obra inteira, não é? Portanto, ele tem uma introdução e vai ter todo o seu desenvolvimento e, ao final, portanto, a sua conclusão. Apesar disto, cada capítulo também tem, de uma certa forma, apresenta uma tese e chega a uma conclusão, naquele sentido, naquela área específica. Não é o caso dos capítulos nas Escrituras, porque os capítulos aqui foram posteriores. E, portanto, e lembro-me ainda a primeira vez que fui estudar ao seminário, ainda quando fiz algumas disciplinas no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, e o professor, a primeira tarefa que o professor de introdução ao Novo Testamento nos deu foi exatamente de apanhar o texto, retirar todos os capítulos e versos e fazer do texto, colocar num arquivo de Word, o texto todo mesmo corrido. Apenas com a separação, obviamente, dos parágrafos, mas o texto todo corrido. Exatamente para que lêssemos como foi no original, ou seja, sem esta distinção de versos e capítulos, mas como um texto inteiro e que continua e que segue do começo ao fim. Portanto, a verdade é que quando nós passamos então do capítulo 1 ao capítulo 2, o que nós fizemos, e inclusive o que disse na semana passada, é que agora vencemos uma primeira etapa, um primeiro passo, não é? Acabamos o primeiro capítulo de Lucas. A verdade é que o primeiro capítulo não está desconectado de forma alguma do segundo. E o verso 80 não está mais desconectado do verso 1 do capítulo 2 do que está desconectado do verso 79 do capítulo 1. E é facto que, se lermos, que não está em absoluto desconectado. Obviamente, os versos 79 e 80 são uma sequência, inclusive, só. E a verdade, então, é que, quando vamos ao capítulo 2, o verso 1, ele também está intimamente ligado. E não só intimamente ligado ao verso 80, mas a tudo aquilo que vem por ser construído desde o verso 1. E é isto que passaremos, então, a estudar esta manhã. Estamos, então, no capítulo 2, no verso 1, e leremos, portanto, do verso 1 ao verso 7, e que diz-nos assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi.
a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. Meus irmãos, se os irmãos estiverem atentos, quando nós começamos a ler, por exemplo, para as crianças, uma história, um conto da carochinha ou uma história qualquer, em geral, como é que começam as histórias? Era uma vez. Não é assim que normalmente começam as histórias? E não é assim que Lucas começa. Mas ele começa a dizer, por dizer, naqueles dias. E novamente, aqui, ele repete algo que fez parecido no verso 5. E aqui começamos a ver, novamente, como o texto não está de maneira nenhuma desconectado do capítulo 1. No verso 5 do capítulo 1, quando ele disse, nos dias de Herodes, rei da Judeia. Portanto, o objetivo de Lucas, ao dizer naqueles dias, o que ele faz é dizer, relembrar o seu leitor. E que os irmãos podem dizer, mas pastor, relembrar? Acabamos o capítulo 1 agora. Mas se os irmãos novamente lembrarem, foram 80 versos. E o que ele quer fazer aqui é marcar novamente, é relembrar e dizer, olha, Teófilo, amigo de Deus, amiga de Deus, que lê este texto, o que eu estou a contar-lhes aqui não é um conto, não é um mito, não é uma lenda, mas aquilo que conto a vocês é algo que passou-se de facto. E eu sou incapaz, inclusive, de dizer-lhes quando e onde é que passou-se. Portanto, isso passou-se naqueles dias. Nos dias de quem? E aqui marcamos novamente. Nos dias de César Augusto. Lucas, ele é o único em todo o Novo Testamento a citar o nome do imperador. Muitas vezes ouvimos falar do imperador. Muitas vezes ouvimos que há um imperador, não é? O imperador de Roma. Mas o único a citar por nome, e aqui atentem, os irmãos vão dizer, mas Jesus citou-lhe pelo nome, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. De facto. Mas o único que diz César Augusto é Lucas. Augusto não era o seu nome, ao contrário do meu sogro, que os irmãos tiveram o prazer de conhecer. Augusto, neste caso, era um título que foi-lhe concedido pelo Senado romano pela sua grandeza. Um título que significa literalmente santo, separado, escolhido, majestoso. É isto que o imperador de Roma, César, é. Por isso que hoje o nome, e os irmãos que estão na internet talvez consigam acessar com muito mais facilidade, o nome da nossa reflexão é quem é Senhor? César ou Jesus? Afinal, quem é Senhor? Então, de um lado, nós temos o imperador deste mundo. Aquele cuja glória deste mundo está sobre ele. César, portanto chamado Augusto, imperador de Roma, o maior império do seu tempo. Poderoso neste mundo. E o comentarista do Evangelho de Lucas, Edwards, no comentário bíblico Pilar, conta-nos o seguinte. Segundo a lenda, Augusto, César Augusto, como Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande era tio de César Augusto, foi miraculosamente concebido por uma serpente. Chama-lhes alguma atenção isto? Primeiro, que o que diz era uma lenda. Existe uma lenda romana que diz que César Augusto, assim como Alexandre o Grande, tivera sido concebido por uma serpente. Isto é mostrado por uma inscrição descoberta em Priene,
e datada do ano 9 a.C., e que saúda Augusto como um deus cujo, abre aspas, aniversário assinalou o início das boas novas. Boas novas que em grego, qual a palavra? Evangelho. O aniversário de César Augusto assinalou o início do Evangelho para o mundo. Fecha aspas. Outra inscrição ainda de Halicarnasso, agora preservada no Museu Britânico, celebra o seu reinado da seguinte maneira. Augusto, portanto, é o pai de sua pátria divina, Roma, herdada de seu pai, Zeus, e um salvador do povo comum. Sua previsão não apenas atendeu às súplicas de todas as pessoas, mas as superou, fazendo paz para a terra e o mar, enquanto as cidades florescem com ordem, harmonia e boas estações. A produtividade de todas as coisas é boa e em seu auge. Há esperanças sinceras para o futuro e boa vontade durante o presente que preenche todos os homens, de modo que eles devem suportar sacrifícios e hinos agradáveis. Chegou-me a custar acabar de ler, os irmãos percebem, não é? Isto era o que se escrevia acerca de César Augusto. Um rei deste mundo, um príncipe deste mundo. E do outro lado, nós temos a Jesus, que conforme lemos em todo o capítulo 1 e a apresentação de Lucas aqui, torna-se muito mais clara a sua intenção. Faz muito mais sentido a partir então de agora, ao lermos este trecho, aquilo e a razão de Lucas ter começado o Evangelho como começou. Porque fica-nos claro a razão por ele ter começado, como falamos na semana passada, por mostrar que o meu Deus não é como vossos deuses. O meu Senhor não é como o vosso Senhor. E lembramos que aqui ele está a falar a gentios. Lucas aqui fala a gregos e a romanos. Há pessoas que de facto vivem e reconhecem César Augusto como seu senhor. Assim como nós reconhecemos o presidente Marcelo como nosso senhor. E os irmãos vão dizer, não, eu não. Sim, reconhecem. Quando diz, todos são obrigados a usarem máscaras, e os irmãos metem a máscara ao sair à rua, não é assim que servem ao Estado. Não é assim que obedecem às leis. Quando dizem tal altura é a altura de fazer a declaração do IRS, e os irmãos, claro, muito atentos, o fazem, porque senão depois apanham uma coima e são obrigados a pagar a coima. Não é assim que servem ao Estado. Portanto, aqueles que conhecem a autoridade, como já falamos também em semanas passadas, aqueles a que servem a autoridade de César Augusto, é a estes que Lucas se lhes apresenta a Jesus e a este Deus que não é Deus como Zeus, dito Pai de César Augusto, mas um Deus diferente. E ele diz então, segue por dizer que ele decretou que fosse feito um censo. E esta manhã, imagino a minha mãe em casa, e ontem, inclusive, cheguei a dizer isso a Andressa, quase que falei com a minha mãe sobre isso, mas eu pensei, não, vou deixar e vai-lhe ser também uma surpresa, porque eu já falei com os irmãos, a minha mãe ela é estatística e trabalhava exatamente nesta área de censo lá no Brasil, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, chegou a ser uma das responsáveis ali pelo censo no Brasil, dar treinamentos em todo lado e, portanto, é uma coisa que lhe fala muito ao coração até os dias de hoje e que sempre que quero perceber alguma coisa que sai de notícia acerca disto, é a ela que recorro para que ela me ajude a perceber. E por que recensear? Por que é que se fazia um recenseamento naquela altura?
A verdade é que naquela região, de maneira específica, que era a região da Síria, mas aquilo era Palestina, pastor. Mas para o Estado romano, a província da Síria pegava toda aquela região, apanhava o que é a Síria e também a Palestina, e esta toda era a província da Síria. E, portanto, foi dada uma ordem, um decreto para que fosse feito um censo, para que se contasse as pessoas. E o objetivo único nesta altura era o objetivo de coleta de impostos. Porque eles precisavam saber como que eu, como imperador, como que os meus homens podem cobrar aos governadores locais uma quantidade de impostos quando eu mesmo não sei quantas pessoas lá vivem. Eu não sei quanto cobrar. Agora, se eu sei que lá vivem tantos homens de idade produtiva, então eu sei o quanto que eu tenho que cobrar daquele governador. E eu o cobro. Portanto, o censo era uma maneira de se saber o quanto esperar de impostos e o quanto cobrar de impostos. E, portanto, era uma marca de que quem mandava naquele lugar era o Império Romano. Censos, na época, também eram conduzidos por uma outra razão, que eram razões militares. Mas este caso aqui não era o caso, porque aqueles que viviam na região da Síria não eram obrigados a servir no exército romano. E, portanto, aqui não aplica-se o censo no sentido militar, apenas mesmo no sentido de impostos, o que se torna ainda mais vergonhoso. Porque não há interesse sequer de que diga, não, nós precisamos da força destes homens porque eles são homens fortes e vão nos ajudar a batalhar e criar a glória de Roma. Não. Eles são fracotes, deixem-os lá, só queremos é mesmo o vosso dinheiro. Assim, mais uma vez, o censo marcava o domínio romano sobre toda a região da Palestina e da Judeia e era motivo de humilhação e vergonha para todos os homens que ali viviam. E ele diz que quando Quirino era governador da Síria, e como já lhes disse, é por isso que ele fala de Quirino, governador da Síria. Mas apesar da história não se passar na Síria, como nós conhecemos, a história passa-se na Síria como os gentios conheciam. Porque a Palestina integrava o que era o governo, a província da Síria. E, portanto, quem governava sobre aquela região era Quirino. E, além disso, isto é uma maneira como os historiadores, no tempo antigo, marcavam os períodos. Eles marcavam o período no qual acontece um acontecimento, um facto, a dizer quem era o governador, quem é que reinava, quem é que governava sobre aquela determinada região onde os factos aconteceram. E, portanto, aqui, mais uma vez, ele mostra e nos diz: isto são coisas que de facto aconteceram. E se quiserem apanhar a história daquilo que se passou durante o governo de Quirino na Síria, na província da Síria do Império Romano, vão ver que isto lá está contado. No verso 2, nos diz este primeiro recenseamento. E diz o primeiro, implicando então que antes desse recenseamento não havia acontecido outro durante o governo de Quirino. E que este então foi o primeiro recenseamento do governo de Quirino. E não o famoso, e vou dizer o famoso, os irmãos vão dizer, nunca ouvi falar, mas na época era o famoso, e por isso que Lucas diz assim, este foi o primeiro recenseamento do governo de Quirino, não o recenseamento que conhecem do ano 6 depois de Cristo. E este recenseamento, um recenseamento famoso, inclusive relatado pelo historiador Flávio Josefo, que é um historiador judeu, que conta a história do povo judeu, e que ele relata que no ano 6 depois de Cristo foi feito um recenseamento, o primeiro recenseamento de um ciclo. Por que o primeiro recenseamento de um ciclo? Porque o recenseamento do ano 6, até o ano 6 depois de Cristo, eram feitos recenseamentos aleatórios, quando sentia-se a necessidade ou achava-se, olha, se calhar já perdemos aqui a mão, não temos muita noção mais e precisamos contar novamente as pessoas. Mas a partir do ano 6, o do ano 6 sendo o primeiro destes, passou-se a ser feito no Império Romano a cada 14 anos. Os irmãos às vezes acham que o censo nós fazemos, o período é muito pequeno, não é? Assim, já estão a fazer censo novamente. E olha que nós hoje temos tecnologia, não é?
Temos toda uma tecnologia. Imagina nos tempos de Jesus, do Império Romano, a fazer um censo a cada 14 anos. Isto é que era uma logística complexa. E então, neste primeiro censo do ano 6, ficou famoso porque na Galileia, um homem chamado Judas, o Galileu, levantou-se contra o Império Romano e conseguiu trazer homens de toda a região para o seu lado e formar uma espécie de uma pequena milícia, um pequeno exército e afrontar Roma. Obviamente, nós sabemos onde isto parou, exatamente porque nos tempos de Jesus, alguns anos depois, Roma continuava com domínio sobre toda a região. Portanto, não tiveram sucesso. Mas este censo a que se refere não é o censo do ano 6, mas é um censo anterior. É um censo que acontece ainda antes deste. O primeiro, de quando Quirino governava sobre a região da Síria. O que é que motiva, portanto, a haver um novo censo? O que é que faz, o que move César Augusto, filho de Zeus, nascido miraculosamente por meio de uma serpente, digno de majestade e honra e cânticos de louvor por todo o Império Romano, o que é que o move a fazer o censo? Ele querer saber quantos homens em idade de trabalho existem para que possa taxá-los. Isso é o que está no coração de César. Esta necessidade de conhecer para dominar, taxar, mostrar quem é que manda. Mas o que o censo de César é capaz de fazer é fazer uma mudança no curso natural das coisas. Porque, como os irmãos bem sabem, José e Maria viviam em Belém. Não. Eles viviam em Nazaré. E Nazaré fica na Galileia. E, portanto, era esperado que Jesus nascesse onde? Nascesse em Nazaré, na Galileia. Mas então nós temos um problema. Nós temos um problema porque em Malaquias, no capítulo 5, no verso 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Messias do Senhor, há uma profecia em Malaquias, capítulo 5, verso 2, que diz que o Messias do Senhor há de nascer na cidade de Davi. Mas, cidade de Davi? Pastor, a cidade de Davi é Jerusalém. É como era conhecida Jerusalém, a cidade de Davi. Mas David não nasceu em Jerusalém. David nasceu em Belém. Por isso é que diz-se que José era da família de David. Porque ele nasceu na mesma região, nasceu no mesmo sítio em que David havia nascido. E era da mesma família, da mesma parentela que David, que o rei David. E, portanto, a profecia do Deus do universo havia de se cumprir. Ora, o anjo, quando aparece a Maria, ou como lemos, não no Evangelho de Lucas, mas lemos em Mateus, o anjo quando aparece em sonho a José, ou mesmo o anjo, se calhar, podia ter dado o recado a Zacarias, afinal sabia que Maria ia ter com Isabel, então Zacarias podia dizer: olha, Maria, tem aqui uma situação, é que o vosso bebê precisa nascer em Belém. Mas lembrem que Zacarias estava mudo, inclusive, não podia dizer nada. Então nós temos cá um problema humano a ser resolvido. O que faria José e Maria saírem de Nazaré para irem ter a Belém, para ter lá Jesus? E outra coisa, naquele tempo o parto que se fazia, parto natural, parto normal. Quando é que vai nascer? E nós temos ainda um outro problema, que a viagem de Nazaré a Belém era uma viagem que durava aproximadamente 3 dias. Imaginem com uma senhora grávida de 9 meses. Se calhar durava até um bocadinho mais, se calhar uns 4, uns 5. Digo isso porque com bebés já é assim.
Nós toda vez que vamos daqui a Lisboa para resolver alguma coisa ou temos que fazer uma viagem mais longa, o cálculo que eu faço é sempre do dobro do tempo. Ou seja, se a conduzir uma viagem daqui a Lisboa dá mais ou menos 2h30, mais ou menos, 3 horas, depende um bocadinho do trânsito, pronto, onde que vais, mais ou menos isto. Com crianças dura mais ou menos 5, 6. Não é piada, é mesmo a sério. Um chora, temos que parar. Então paramos e dizemos, bom, agora paramos, já fizeram tudo o que precisavam fazer e agora vamos bem. Basta voltarmos para a estrada, é outro que está a chorar e que está a reclamar de uma outra coisa e mais à frente então precisamos parar novamente e depois mais uma vez e depois outra vez. Depois nós é que já estamos tão cansados é que precisamos parar e esticar um bocadinho as pernas. Imaginem naquele tempo com uma senhora grávida de 9 meses. E nós sabemos, pelo que o texto nos conta, que acabamos de ler, que ao chegarem lá não encontraram lugar onde? Na hospedaria. Se diz que não encontraram lugar na hospedaria, é porque José, apesar de ser daquela cidade, é muito possível que já não tivesse ali família próxima. É muito possível que seus pais, se calhar, já tivessem morrido. É muito possível que ele não tivesse ali irmãos e que talvez como ele, seus irmãos também tivessem ido para outra região. Talvez mesmo para Nazaré, os irmãos fossem vizinhos dele hoje de porta, mas em Nazaré, não mais em Belém. E, portanto, ele não tem ali família e fica mais difícil planear. Imagina quanto tempo precisaria ficar em Belém para planear. Não, o bebê tem que nascer cá, então vamos para Belém ali quando estiver próximo aos 9 meses, ficamos ali até o bebê nascer. Isto podia demorar semanas. Podia demorar semanas. Mas isto não é um problema para o Senhor Deus da profecia. E apesar de César ser tão augusto para os romanos e para Roma, e apesar de César achar que está a ser muito sábio, de que está a ser muito augusto, ao tomar a decisão de decretar que seja feito um censo, César não é mais do que um fantoche nas mãos do Deus do Universo. E ele age de tal maneira que a vontade de Deus e o plano de Deus é cumprido. Forçando então, aqui naquele período, ali em Belém, cumprisse a profecia de que ali nasceria o Messias do Senhor. E o que aprendemos então com este texto? O que aprendemos ao lembrarmos de tudo que já vimos no capítulo 1 e lembrarmos de que Lucas está a dizer a ti, amigo de Deus, amiga de Deus, gentio, gentia. Eu não escrevo este texto sem saber quem é César. Inclusive, digo César Augusto, com toda circunstância, com todo o respeito. O que mostra novamente que provavelmente este texto foi escrito a alguém que era uma autoridade dentro do Império Romano. Porque Lucas não ousaria escrever a alguém que é uma autoridade no Império Romano. Por exemplo, como nenhum de nós ousaria, podemos falar entre nós. Outro dia estava ali a andar pela Praia da Rocha e de repente vi o Marcelo. E, se disséssemos assim, algumas pessoas diriam assim, mas que Marcelo? Não conheço cá nenhum Marcelo. O presidente. Sim, o presidente. E ainda por mais que possamos falar, o presidente Marcelo. E normalmente, quando vemos na comunicação social, fala, o presidente Marcelo. Nenhum de nós ousaria escrever uma carta a uma autoridade a dizer o presidente Marcelo. Não, amigo. O senhor ilustríssimo, isto e aquilo, presidente da República. Portanto, Lucas sabe com quem está a falar. E ele quer dizer, eu sei quem é Senhor, quem é autoridade sobre vós. Eu o conheço. Conheço as lendas a seu respeito. Conheço os mitos a seu respeito. Sei que ele é poderoso em Roma para expedir decretos. E a sua vontade, então, tem que ser cumprida imediatamente a risco de morte. Eu sei, portanto, que César é soberano sobre o Império Romano.
Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. O Deus que lhe apresento, o Deus e Pai de Jesus, é soberano sobre a história e mesmo sobre César Augusto. E assim, então, cumpre-se a profecia já há séculos expedidas por este mesmo Deus, por meio da própria mão do Senhor deste mundo, por meio da mão do Filho de Zeus, vem ao mundo o Filho de Deus, onde deveria de nascer. Sem a sua participação, a profecia não teria sido cumprida. E Deus escolhe que seja assim. Deus poderia ter feito de tantas outras maneiras, mas Deus escolhe usar a mão de César Augusto para cumprir a profecia de Malaquias dada por ele mesmo. Portanto, a primeira coisa que aprendemos é que Deus é soberano sobre a história e sobre reis e sobre governos. Portanto, meus irmãos, que o vosso coração não se turbe, não se escureça, não se entristeça diante dos decretos deste mundo. Sejam eles quais forem. Porque sabemos que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. Mesmo sobre os filhos de deuses deste mundo. Mesmo sobre os opressores e dominadores deste mundo. O nosso Deus é soberano e a sua vontade é cumprida pela própria mão deles. Para a honra e glória dele mesmo. A segunda coisa que nós vemos Lucas dizer é que, meu amigo de Deus, amiga de Deus, eu conheço as lendas e mitos de César Augusto, mas aquilo que lhe conto não são mitos. Aquilo que lhe conto não são lendas. Aquilo que lhe conto são factos e relatos que se passaram. E eu posso comprovar, porque dou-lhes dia, local, digo com quem foi, com quem se passou-se, e eu mesmo, como diz no começo do capítulo 1, fui ter com as pessoas que testemunharam estas coisas. Porque, de facto, são coisas duras de se crer. São coisas que se parecem com mitos. São coisas que se parecem com lendas. E por isso eu mesmo tive que ir ter com aquelas pessoas que viveram estas coisas para ter a certeza de que as coisas passaram como foi me contado. E, portanto, o relato que lhe dou é um relato fiel. Um relato digno de confiança. São factos. É um relato histórico. Não mitos e lendas como de César Augusto. Mas a realidade do Deus do universo, poderoso para fazer essas coisas que eles apenas conseguem imitar com mitos. Que precisam de lendas para ter uma dita autoridade. Precisam de profetas deste mundo, mas não o meu Jesus. E a terceira coisa é que ele diz, amigo de Deus, amiga de Deus, talvez já tenhas ouvido falar do Evangelho de César Augusto. Mas este é um falso evangelho, porque mesmo a mão de César Augusto está sobre o domínio e poder do Deus do universo. E é o evangelho do verdadeiro Filho único do Deus do universo, vivo e verdadeiro, que eu vos conto a partir daqui. Digno de confiança. Sei que a glória é de Roma, mas o Rei da Glória foi enfaixado e deitado em uma manjedoura, porque a sua glória não é como a glória dos homens. O Deus e Senhor da história
poderia ter providenciado um local melhor para o nascimento do seu filho. Mesmo um local glorioso, digno de um rei deste mundo, majestoso. Podia, se calhar, ter feito o seu filho vir como filho de César Augusto, se calhar. O futuro herdeiro do trono de Roma. Poderia. Quem sabe, César Augusto, em uma viagem à Judeia, conheceu ali uma rapariga judia e que por ela engraçou-se e disse, olha, vou casar-me consigo e ter um filho com ela. Imaginem que coisa gloriosa seria para os judeus ter um filho. Mas não era esse o plano do Senhor. Porque a sua glória não é como a glória dos homens. E por isso o seu filho, ao nascer, não nasce sequer numa hospedaria. A cidade estava cheia. Imagino, talvez, parecido com como fica Portimão no verão, fora do Covid, não é? Que fica impossível. Que não há como chegar em Portimão. Imaginem alguém, e os irmãos sabem muito melhor até do que eu, imagina alguém que diga assim, olha, estou a ir a Portimão para visitar. E diga assim, olha, muito bom, vai ser muito bom encontrar consigo. E vais ficar onde? A pessoa, não sei, quando chegar aí é que vou decidir. Provavelmente a resposta de um dos irmãos, de uma das irmãs seria, estás passado. Estás tolo da cabeça. Não. Se esperares chegar cá para arrumar um sítio para ficar, vais ficar na rua, vais ficar dentro do carro, porque isto são coisas que as pessoas marcam e fazem reservas, se calhar às vezes com mais de um ano de antecedência, quando querem um sítio específico. Isto não é assim. Está a vir o quê? De autocaravana? Porque senão vais dormir no carro. Ou se calhar está a ligar exatamente porque quer ficar à minha casa. Se calhar. E portanto, ao lá chegarem não têm onde ficar. E é preciso que o menino nasça, então, em meio aos animais e seja envolto e colocado no lugar onde é dado alimento, dado de comer aos animais, a manjedoura. Mas Deus poderoso do universo, ao fazê-lo assim, ao escolher e determinar que fosse assim, Ele ensina-nos que a sua glória não é medida por coisas compradas, mas que perecem e que hão de perecer no final de todas as coisas. Porque como Jesus há de dizer ao governador, pouco antes de ser crucificado e ao ser questionado, como já lhes disse aos irmãos, não é? Que provavelmente foi uma conversa em latim e que é uma frase famosa. Rex és tu? Reinas tu? Ao que Jesus responde, o meu reino não é deste mundo. E toda a autoridade me foi dada e se o meu Pai não tivesse lhe conferido a autoridade, não estaríamos aqui agora. Portanto, fique em paz. Faz aquilo que precisas fazer. Aquilo que a autoridade que foi instituída sobre ti está a lhe dizer, não tenha medo. Sabe porquê? Porque a autoridade que lhe conferiu a autoridade só é a autoridade porque a mão do meu Pai lhe conferiu a autoridade. César Augusto só é César Augusto porque o Deus do universo o fez César Augusto. Para que então, no tempo determinado, ele desse um decreto e que, sob seu decreto, o seu verdadeiro filho único nascesse em Belém. Glória a Deus, porque Ele é Deus poderoso. Este amigo de Deus, amiga de Deus, é o meu Senhor Jesus. E foi assim que Ele nasceu. Não veio como um rei glorioso, mas veio como um menino, envolto em panos e uma manjedoura, em uma estrebaria em Belém. Porque o Senhor, Deus do universo, não troca a sua glória, nem por ouro e nem por nada deste mundo.
mas tem uma glória que está acima de tudo isto. Conheces este Jesus? Ou se calhar o Jesus que vos tem sido apresentado é um Jesus mais parecido com César Augusto, de majestade, de glória, de recursos, de poder e de dinheiro, que vai solucionar os problemas da humanidade, vai trazer gozo e paz para o nosso mundo, vai fazer com que tudo corra-lhes bem. Este não é o Evangelho de Jesus. Este é o Evangelho de César Augusto. E quantos hoje, mesmo em nossas igrejas, seguem não o Evangelho de Jesus, mas o Evangelho de César Augusto. Mas eu não quero seguir outro Evangelho, senão o Evangelho do Deus do Universo, que é poderoso para mover o coração do Rei e que estabelece sobre este mundo autoridades e que usa-se delas para agir neste mundo como lhe quer. Conheça o verdadeiro Evangelho de Jesus, o Evangelho da simplicidade e da humildade, não o Evangelho da glória deste mundo. Oremos ao Senhor.